assim, ó, de levar qualquer um desses prêmios pra casa. Ajuda, não ajuda? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar e você escolhe qual prêmio que você quer levar pra casa. Gente, que sorte! Comemorando 100 mil seguidores, ela acaba de levar um abraço! Mas não tinha abraço aí. Agora tem, moça. Mas calma, não precisa ficar chateada, você vai levar prêmio. Você vai levar prêmio de qualquer jeito. O meu patrocinador deixou aqui pra vocês, pra você levar uma secadora de roupa automática movida a energia solar. Nossa, preciso. Aqui, ó. Ó, você consegue instalar, facinho, não gasta energia, mas não acabou. Você leva ainda pra casa um carregador de celular. Qual que é o seu celular, pra ver se encaixa? O celular... Esse aí? Serve, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que serve certinho. Você carregar pra lá. Você não tem vergonha não?